aí, pessoal, tudo bem? Graça e paz em nome de Jesus. Amém? E aí, Filó? Oi, pastor! Tudo bom? Como é que você está? Tudo bem, eu estou ótima. Ah, que bom. E vovô Astolfo? Tudo bom, pastor? Como é que você está? Como é que tomou seu Rivotril hoje, vovô? Tomei, pastor. Opa, e bebeu um cafezinho junto? É claro, né? Ih, Passei lá então- na cantina pra tomar um cafezinho. Então tá pilhado hoje, viu? Hoje Filó? eu tô doido. Hoje tá pilhado. E aí, o que nós temos para hoje sobre a história de Paulo? Então, pastor, hoje tem... Ih, rapaz. Eu acho que eu tô com amnose. Amnósia? Nossa, vovô! É a mineira! Ah, sim. Pastor, amnésia. Que foi Amnésia. tanta coisa que eu já até esqueci, pastor. Acho que é melhor a gente fazer um resumão, né? Ah, então a gente vai chamar o pastor para fazer um resumo para nós sobre a história de Paulo, dar um apanhado de Isso, toda a história pastor. de Paulo, não é isso? Isso. Mas antes vamos cantar uma musiquinha, né? Nós vamos cantar uma musiquinha. E a música que eu quero cantar hoje é a expressão do que acontece na vida de Paulo, Que lindo! né? Paulo nos ensina algo muito impressionante, muito maravilhoso, que o salmista nos fala, que é a frase: Deus é bom. O tempo todo, né, pastor? O tempo todo. Deus é bom. Ah, vamos lá de novo falar? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. É isso aí. Então nós vamos cantar uma música que é muito conhecida, mas ela é linda porque ela expressa aquilo que Deus realmente é. Deus é bom. Vamos cantar? Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor. Rende graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rendem graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor. Rende graças ao Senhor. Rende graças ao Senhor. Amém? Amém, pastor. Amém. Então vamos orar então, para a gente chamar o pastor Neto para contar essa linda história de Paulo para nós? Vamos orar, pastor. Vamos Vamos orar? Vovô Astolfo, ora hoje, vovô? Ora, pastor, vamos lá. Vamos lá. Fecha os olhinhos e vamos orar. Papai do céu, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu uma linda história para nós ouvirmos e aprender. Obrigado pela sua palavra. Te agradecemos por tudo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Neto, é com o senhor aí. Oi, amiguinho, oi, amiguinha. Ô, vovô Astolfo, Filó, pastor Wagner, tudo bem?
Vovô Astolfo, acho que o senhor está um pouquinho cansado, hein? Mas que bom que o senhor está aí participando. O senhor é um vencedor. Viu, vovô Astolfo? O senhor é um vencedor como o apóstolo Paulo, que nós estamos contando a história de Paulo. O apóstolo Paulo também foi um grande vencedor. E o versículo de hoje, e eu vou falar o versículo de hoje no início da história, porque depois a gente vai repetir no fim da história. Porque diz assim, Filipenses 3,14: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Um prêmio, é uma taça, né? Quando a gente tem algum torneio, joga futebol ou qualquer coisa, ganha uma taça, ganha um prêmio. E o apóstolo Paulo sabia que ele tinha que ganhar um prêmio, mas não era um prêmio assim, um prêmio muito melhor, o prêmio eterno. A história do apóstolo Paulo, vocês lembram como foi? Foi uma história em que ele foi um homem que queria fazer a vontade de Deus, mas ele entendeu errado algumas coisas. E ele achava que as pessoas tinham que ser obrigadas a fazer o que ele entendia que Deus queria. E ele não estava aceitando Jesus Cristo, ele não entendia completamente as profecias lá da primeira parte da Bíblia, e ele saiu primeiro perseguindo os cristãos. E sabe que Jesus alcançou ele quando ele ia fazer uma coisa muito ruim na cidade de Damasco. E ele caiu no chão, ele teve a visão de Jesus, Jesus chamou Paulo, ele teve que, depois disso, o que teve que acontecer? Paulo foi aprender, aí ele viu que muita coisa ele não sabia, e ele foi aprender. A gente sempre tem que estar pronto para aprender. E ele foi aprender das coisas de Deus. Deus primeiro usou Ananias, lá em Damasco, quando ele estava cego, aí ele abriu os olhos. E Paulo foi um homem que sempre gostou de estudar. Quando pequeno, ele estudou, ele teve professores, ele aprendeu a ler e sempre estudou a Bíblia. É importante você estudar, é importante você ler bastante, mas é importante você ler sempre a Bíblia. E Paulo estudou a Bíblia, ele estudou quando pequeno e depois, mesmo quando ele já saiu falando de Jesus, ele ainda estudava para pregar, para anunciar, para ensinar as coisas certas. E a gente tem que estudar a Bíblia a vida inteira. A gente tem que estudar a Bíblia quando pequeno, como vocês, as crianças estão fazendo, e depois, quando vai crescendo, continuar estudando a Bíblia, porque sempre a gente vai ter que aprender alguma coisa. Como o apóstolo Paulo estudou, porque ele sempre aprendia alguma coisa nova, ele sempre tinha que renovar o aprendizado dele, e assim Paulo fez. Ele gostava de ler, de estudar a palavra de Deus, a Bíblia. Paulo também ensinava outras pessoas, e ele ensinava na rua, ele ia nas casas, ensinava, e ele ensinava de Jesus para as pessoas. Ele, além de falar do que ele tinha visto, ele também falava daquilo que estava na Bíblia toda, desde a primeira parte, porque ele estudava bastante, aí ele conseguia ensinar. Nós temos que ensinar para as pessoas sobre Jesus, falar para os amiguinhos de Jesus, falar daquilo que nós aprendemos da Bíblia para os amigos também. E Paulo fez isso. Paulo também escolheu pessoas, e ele gostava de ter algumas pessoas mais novas que ele confiava. Ele treinava essas pessoas para que elas continuassem fazendo as coisas. Aonde ele ia, ele fazia uma igreja, ele deixava alguém. Um deles foi Timóteo. Timóteo tinha a sua avó, a sua mãe, e ele foi lá na casa de Timóteo, ele era amigo, e ele levou Timóteo nas viagens com ele. Ele foi treinando Timóteo. E Paulo, no fim da vida dele, ele, depois de ter feito tudo, ele sabia que agora ele tinha o prêmio para ganhar de Deus.
ele sabia que ele não tinha feito nada à toa, por acaso. E ele sabia porque ele fez tudo que Deus quis. Mesmo que ele tenha feito alguns erros no início, ele se arrependeu, ele aceitou Jesus e depois, estudando a Bíblia, ajudando as outras pessoas, ele fez. E aí ele tinha certeza que ia ganhar o prêmio. Vamos lembrar do último versículo que nós estudamos, que nós falamos no início, é o último versículo desses estudos todos, quando nós estamos terminando de estudar a vida de Paulo. Filipenses 3,14. Vamos falar? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Meu amiguinho, minha amiguinha, crianças de todas as idades, que vocês sejam como Paulo, vencedores sempre. Que vocês sempre estudem a Bíblia, ensinem as pessoas, façam o que Deus quer, com certeza. Vocês têm a salvação e cada vez mais Deus vai dar prêmios, vai dar vitórias para todos vocês. Que Deus abençoe você, amiguinho, amiguinha, os seus pais, que Deus abençoe todas as crianças que estão nos assistindo. Vovô Astolfo, vai descansar, hein? Acho que o senhor tem que descansar um pouquinho. Vovô Astolfo, Filó, Pastor Wagner, tchau! Puxa vida, que história linda de Paulo! Muito bonita a história de Paulo, hein, pastor? Que lindo! Como Deus usou a vida de Paulo, como Paulo se permitiu ser usado por Deus, ser um instrumento para a glória de Deus. Olha, Verdade, pastor, verdade. E sabe por que a gente mostra e ensina essas histórias para as nossas crianças, para quem está em casa, para os adultos também? Porque eu fiquei sabendo aí, vovô Astolfo, que tem adulto que curte as histórias mais do que as próprias crianças. É verdade, pastor. Os adultos ainda dão boa audiência. Vocês estão criando um fã-clube aí, que os adultos gostam de A ouvir gente tá história. famoso, pastor. Tá Vamos quase. fazer um Instagram pra gente, pastor. Filó e vovô Astolfo. O Instagram para vocês, tá certo. Mas ó, é o seguinte, uma coisa preciosa que a história de Paulo nos ensina e que a gente quer passar para as nossas crianças é que Deus quer nos usar como instrumento para a glória dele. E todo mundo pode ser usado, até as crianças, não é verdade? Sim, pastor, a partir é das verdade. crianças até aqueles já que estão assim, velhinhos, sem Não é cabelo. velhinho, pastor, é né? porque a gente nasceu Deus hoje quer em usar. dia, por isso que a gente não tem cabelo. É verdade, é verdade. Shampoo para cabelos invisíveis, a gente É verdade, a gente usa shampoo para cabelos invisíveis. É isso Que mesmo. shampoo legal. Tem que shampoo é ouvir bom, essas viu? coisas agora aqui. Cheiroso. Tá certo. Mas, Filó, Oi, pastor. um destaque da história de Paulo. Um destaque. Pastor, aconteceu tanta coisa na vida dele, mas uma das coisas que eu mais gostei é porque bem no início ele era alguém que perseguia os cristãos, mas ele deixou de perseguir os cristãos e se tornou um cristão também. É verdade, isso foi quase que o principal, né? Sim. Foi o pontapé inicial na vida de Paulo para que ele pudesse ter uma vida transformada, né? É verdade, Não é verdade, vovô Astolfo? É verdade, pastor. E agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que nós temos para a semana que vem? Qual história que o pastor Neto vai contar para nós? Olha, pastor, a história ainda não sei, né? Vai ter muita história boa, hein? Tem história Olha, de vamos Jonas, ver aqui. Tem a história de Davi, tem história de Davi, Daniel, José. Olha que legal, hein? A história de Jonas, o profeta indigesto. O Jonas não gostou muito do sabor, não, viu? Porque gostei lá na praia. Porque é o sabor do pecado, né? E o Deus falou assim, eu tô fora. Esse eu não quero, ele falou. Pois é. Ficou Aí, o que engasgado. mais? Temos a história de Pedro também, temos aí a própria história do nosso Senhor Jesus também. É verdade. Mas vamos deixar o pastor Neto decidir, não é E o verdade? pastor, semana que vem eu vou estar viajando. Você vai O que viajar, acontece, vovô? pastor? O médico falou pra mim que eu precisava dar uma relaxada, né? Ah, vai eu tô relaxar. correndo 2 metros todo domingo. Não tá dando, tô né, fadigando já. Tá Vai sair de férias. Tô cansado. Quem vai ficar no seu lugar? Ah, pastor, vai vir meu netinho, o Zequinha. Ah, o Zequinha. O Zequinha vai vir. Que Ele é meu legal. primo, pastor. Ele é seu primo? É meu primo, É né? claro,
certo, né? Tia dele tem que ser seu primo, né? Isso. Ah, é verdade. Então tá certo, né? Escuta, vamos orar então para a gente encerrar e agradecer a Deus pela história de Paulo, pela vida de Paulo e aquilo que ele ensina para nós? Vamos orar, pastor. Vamos Só que orar. dessa vez aí, pastor, Oi. eu vou chamar a pessoa que fica zoando a gente em casa, sabia? Ah, é? Quem? Tem um cara que fica zoando a gente, fica imitando a gente aí, pastor. Fica imitando vocês? Quem É o é? imitador falsinho aí, ó. Ele tá sentadinho no celular ali, ó. Ah, é o É o reformado que tá reformado, ali. pastor. Chega aí, reformado. Vamos orar aqui. Vai, reformado, vem aqui pra nós orar. Tem que pegar na mãozinha, hein? Esse aqui é um reformado em quem não há dolo. Vamos dar uma mãozinha? Seminarista tá aí pra isso mesmo. Tem Vamos que dar orar uma bastante, mãozinha né, aí, dá uma pastor? mãozinha aí pro Seminarista tem que vovô, sofrer. filho, ó. Aqui, ó. Opa, vamos ajudar aí. Ajuda eu aqui, ajuda aí. Segura aí. Segura aí. Me ajuda aí, Solta pessoal. não, solta não. E aí? Vamos orar então? Vamos E orar. Gileade vai orar pra gente encerrar. Fala muito, né, o vovô Astolfo? Fala Fala, muito. mas fala Deus. demais. Fala muito. Eu tava prestando atenção lá no culto, hein? E eu não fico durante a semana zoando, não. Fica assim, fica assim. Às vezes, Fica, não né? fica, filó. A voz da Filó. Ele fica zoando a gente assim. E fala que a minha boca é grande. Vamos Fala orar meu então. sorriso grande. Vamos orar Vamos então. orar então, criançada. Fechem os seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos por essa série sobre a vida de Paulo, o quanto nós aprendemos e que nós venhamos também colocar em prática tudo que foi ensinado durante esses domingos, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor Obrigado. tem feito em nossas vidas, pela vida das nossas crianças, que elas venham crescer na graça e no conhecimento, que nós venhamos colocar em prática toda essa história do apóstolo Paulo, que venhamos ter a coragem, a ousadia de pregar o evangelho como o apóstolo Paulo teve. Assim nós te agradecemos por tudo. No nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, pessoal. Tchau, vovô. pessoal. Tchau, Tchau, obrigado. tchau.